Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Ariana estava sentada em casa quando, de repente, o telefone tocou. A idosa pegou o telefone e, no mesmo instante, ouviu a voz de uma mulher que havia conhecido recentemente. Ela cumprimentou a dona da casa e pediu permissão para visitá-la. Ariana ficou surpresa com isso, mas não disse nada, afirmando que ficaria feliz em visitá-la. Marta já estava sentada na sala de estar, com uma xícara de chá na mão. Naquele momento, a proprietária fez uma pergunta jovem e suponho que a senhora não tenha vindo me ver por mera curiosidade. Sei que minha visita é uma surpresa para você. Eu queria conversar com a senhora durante sua primeira visita, mas não pude porque tinha assuntos urgentes a tratar. Já fiquei sabendo do seu destino, mas gostaria de saber tudo, como dizem, em primeira mão, ou seja, por você. E a pergunta mais importante, por que você fez isso com seus filhos? Disse Marta calmamente. Por que você fez isso? Disse a senhora, nervosa, esfregando o lenço. Se eu vim da cidade para o seu vilarejo, acredite, eu preciso saber. Mas se for difícil para a senhora falar sobre isso, não vou insistir, respondeu a visitante. Bem, se estiver realmente interessado, posso lhe contar tudo, mas não será uma história curta. Tenho muito tempo. E você tem razão, eu realmente preciso conhecer sua história. Afinal de contas, nós dois vamos nos ver muito em breve, disse Marta. A idosa olhou para sua convidada com tristeza e depois enxugou os olhos com um lenço. Em seguida, ela começou sua história. Ariana nasceu no vilarejo e era a única filha da família. Sua mãe trabalhava como vendedora em uma loja e seu pai trabalhava em um trator. O pai de Ariana morreu quando ela tinha 15 anos, ele era um pescador amador. Durante seu hobby na primavera, ele caiu no gelo do rio e não conseguiu sair. A mãe de Ariana, após a morte do marido, não ligou mais sua vida a ninguém e viveu em função de sua filha. O primeiro amor de Leslie foi um garoto 1 ano mais velho que ela. Naquela época, ela estava na 10ª série e ele na 11ª. A garota percebeu, já naquela época, que seu amado se tornaria o sentido da vida para ela, portanto, quando estavam namorando há 3 meses, ela lhe disse: se você quiser me deixar, eu não sobreviverei. Como minha mãe, acredito que se estou apaixonada para sempre. Portanto, vamos jurar que sempre estaremos juntos. E que nunca trairemos nosso amor. Quais são seus pensamentos tristes? Você não dormiu o suficiente? É claro que ficaremos juntos e morreremos no mesmo dia, mas apenas de velhice, murmurou o garoto cujo nome era Harry. Ariana também compartilhou essa conversa com sua amiga Samantha, que estava na mesma classe que ela. Sua amiga sorriu para ela e disse sarcasticamente que elas ainda estavam na idade em que havia centenas de paixões. Leslie olhou para a amiga com ar de reprovação e respondeu que para ela só havia um amor e que esse amor era por Harry. Quando Ariana estava na metade da 11ª série, de repente se deu conta de que estava grávida. A garota percebeu imediatamente quando isso havia acontecido. Ela foi fazer um juramento a um rapaz do exército, com quem passou a noite quando se entregou a ele pela primeira vez. Leslie ficou feliz com a notícia, mas não sabia como comunicá-la à mãe, que sempre a assustava dizendo que, se ela tivesse um filho antes dos 18 anos, seria expulsa de casa. Ariana percebeu que a gravidez poderia ser escondida por um período muito curto, pois logo a barriga cresceria e sua mãe, sem dúvida, a veria. A garota estava nervosa com isso e uma amiga percebeu, fazendo-lhe uma pergunta direta: você não está sendo você mesma ultimamente, pode me contar sobre isso? Vou lhe contar tudo, mas você tem de prometer que não dirá nada a ninguém. Eu só preciso de conselhos e não sei a quem recorrer, disse Ariana, e então contou à amiga sobre a gravidez e o que sua mãe havia lhe dito a respeito. Samantha riu em resposta e disse: todas as mães dizem isso, mas quando confrontadas com o fato, elas não expulsam o filho de casa. Não posso esconder de você que, no início, sua mãe vai resmungar um pouco, fazer uma lavagem cerebral em você e pronto. Portanto, você não pode ter medo e informar sua mãe sobre sua gravidez. Eu estaria no seu lugar com outro receio, ou seja, como você contará isso ao seu marido, pois entendo que você ainda não contou a ele. Ele não sabe de nada,
mas já conversamos com ele sobre isso. Harry disse que, se eu ficasse grávida, eu daria à luz, disse ela calmamente. Depois dessa conversa, vários meses se passaram e a mãe de Ariana realmente viu que a filha tinha uma barriga de bebê. Ela imediatamente acusou a filha de levar um estilo de vida dissoluto. Ariana tentou se justificar para a mãe e disse-lhe que amava o jovem e que não o abandonaria. Leslie teve de ouvir muitos sermões sobre esse assunto. Depois de conversas moralizadoras, sua mãe, é claro, perdoou a filha e não a mandou embora. Depois que a mãe descobriu tudo, Ariana suspirou de alívio. Agora ela tinha que esperar por um rapaz do exército, que já havia sido notificado da gravidez e imediatamente teve que formalizar relações com ele. A garota recebeu uma proposta de casamento de sua pessoa favorita no mesmo dia em que ligou para Harry e ele descobriu que a escolhida estava esperando um filho dele. Depois de um tempo, Harry chegou do exército. Logo o jovem casal se casou e, após o casamento, os recém-casados decidiram morar na casa de Ariana. E então o casal teve uma filha, a quem deram o nome de Cindy. Ariana mergulhou alegremente nos deveres de mãe e tinha grande prazer em cuidar do bebê. O tempo passou lentamente. E logo Cindy completou 2 anos de idade. Ariana já queria levar sua filha para o jardim de infância para conseguir um emprego, mas então percebeu que estava novamente em uma posição interessante. A jovem mulher contou ao marido, com quem vivia de alma para alma. Ela esperou pelo marido na saída do trabalho e falou baixinho: Harry, estou grávida de novo. Não estou feliz com essa notícia, disse o chefe da família. Você quer dizer que eu deveria interromper a gravidez? Perplexa, Ariana disse, esperando uma reação muito diferente de seu amante. Ouça, hoje em dia ter 2 filhos é um verdadeiro luxo. Você mesma sabe que meu salário como operária de uma usina de açúcar é suficiente apenas para me alimentar e pagar as contas. Você e eu temos sorte porque sua mãe nos ajuda. Caso contrário, mal conseguiríamos pagar as contas. Agora você pode tirar conclusões sobre a necessidade de termos outro filho, disse o marido, que não estava muito feliz com a notícia. Não acredito que você me disse isso. Afinal, você e eu sonhávamos em ter pelo menos 3 filhos, e agora você está se escondendo por falta de dinheiro, disse o marido, quase chorando. Faça o que você quiser. Eu lhe disse minha opinião, disse o homem, e então saiu desafiadoramente da casa, deixando sua esposa saber que ele não pretendia voltar a essa conversa. Ariana se sentou na cadeira assim que Harry saiu. Ela percebeu que tinha acabado de ter sua primeira briga desde o dia do casamento. A jovem realmente queria um segundo bebê, mas não sabia como lidar com a opinião de Harry. Leslie decidiu conversar com uma amiga e ligou para ela. A amiga imediatamente pegou o telefone e começou a contar rapidamente sobre seus estudos. A garota estava morando em outra cidade e estudando para ser contadora. Ariana ouviu pacientemente Samantha e desejou que sua amiga fizesse uma pausa e lhe desse a palavra. No entanto, sua interlocutora não se calava, então Leslie disse em um tom elevado: Quanta tagarelice você pode fazer, estou grávida. Parabéns! Exclamou sua amiga. Eu também estou imensamente feliz com esse acontecimento, mas meu marido se opõe a um segundo filho. E eu não sei o que fazer. Tenho certeza de que desta vez terei um menino, disse a jovem. Mas não posso lhe dar nenhum conselho aqui. Você precisa tomar sua própria decisão. Talvez seu marido não esteja pronto para ser pai novamente, disse Samantha, incerta. Você acha que se eu correr o risco de ter um filho sem o consentimento do meu marido, não teremos um desentendimento com ele? Você é uma aberração, não é? Acho que você está casada com o Harry, não comigo, então você sabe no que está se metendo, respondeu Samantha. Depois de conversar com sua parceira, Ariana pensou por um tempo. E quando seu marido apareceu em casa, ela decidiu conversar novamente com ele sobre o assunto. No entanto, Harry pediu com muito tato que sua esposa não iniciasse essa conversa e, ao mesmo tempo, acrescentou que ele já havia expressado sua opinião, e a decisão de fazer um homem foi oferecida a ele pela própria Leslie. E a mulher decidiu que daria à luz e informou o esposo sobre isso. Harry deu de ombros em resposta e não disse nada sobre isso. O tempo avançou lentamente.
Ariana não demorou muito para saber que estava esperando um menino. Ela se apressou em agradar seu amante para que tivesse um herdeiro. A mulher pensou que essa notícia seria agradável para Harry, mas ficou desapontada, pois seu marido apenas acenou com a cabeça em resposta e não disse nada. Logo Ariana deu à luz um menino, a quem deram o nome de Austin. A jovem estava indescritivelmente feliz. Ela acreditava que tinha um casamento perfeito e uma família exemplar. Entretanto, um mês após o nascimento do filho, a mulher percebeu que nem tudo era tão bom para ela. E isso aconteceu depois que o bebê adoeceu primeiro. A mulher e seu filho foram hospitalizados e ela ficou no hospital por 2 semanas. Durante esse período, seu marido não a visitou com frequência, o que ofendeu Ariana. E, após a alta, ela percebeu que o marido chegava atrasado com frequência. A jovem exigiu uma explicação, mas Harry apenas acenou com a mão. Foi nesse momento que Leslie pensou que o marido tinha outra esposa e lhe contou diretamente. A partir dessa declaração, o chefe da família ficou furioso e disse: "E de onde você tirou isso? Você não tem escolha a não ser fantasiar. Mas você se tornou frio como gelo na cama. No que você quer que eu pense? Você sempre trabalha até tarde. Eu também sou um ser humano e preciso ser levado em conta. Você mudou em tão pouco tempo que até minha mãe notou", disse minha esposa, tentando não chorar. "Não seja tão dramático, por favor. Eu não tenho ninguém. Vamos falar sobre o fato de que sua mãe tem algumas economias e que devemos pedir a ela que as dê para nós. Eu lhe disse há muito tempo que quero comprar um carro. Fale com sua mãe e peça a ela o dinheiro e então compraremos um carro. Não podemos economizar dinheiro sozinhos, você sabe", disse o homem. A jovem apenas acenou obedientemente com a cabeça para Harry. E assim terminou a conversa entre o casal. Depois dessa conversa, Ariana sentiu um resíduo em sua alma, mas não sabia como mudar a situação. A moça, a pedido do marido, voltou-se para a mãe, mas esta respondeu que essas finanças eram para o chamado dia chuvoso e que ela não as gastaria. Algum tempo se passou e Samantha veio para a aldeia depois de seus estudos. Sua amiga visitou Ariana naquele mesmo dia e imediatamente percebeu que ela estava deprimida. Samantha olhou para Leslie com o senho franzido e disse em um tom sério: "Não entendo, você não está feliz comigo? Não seja boba, eu estava esperando que você voltasse. É que meu marido e eu não temos tudo fluindo, e é por isso que isso me deixa doente da alma. Sinto que ele tem uma mulher por perto. Tentei falar com ele várias vezes, mas Harry evita responder", disse Ariana em voz baixa. "Achei que sabia tudo sobre seu marido. Minha mãe me disse que sempre vê seu marido com uma linda loira. Não sei qual é o relacionamento deles, mas, acredite, não é amigável. Não lhe perguntei pelo telefone, achei que você mesmo começaria a falar sobre isso, mas você não me disse nada", disse ela. "Eu não queria encher sua cabeça com meus problemas." "Onde exatamente sua mãe viu Harry com aquela mulher?" disse Ariana com a voz abafada, sentindo que ia explodir em lágrimas agora mesmo. A jovem agora percebia claramente que, durante todo esse tempo, seu marido estava mentindo para ela e que, na verdade, ele estava tendo um caso paralelo. Samantha respondeu que falaria com sua mãe e ligaria para Leslie hoje à noite para contar tudo. O convidado perguntou o que Ariana faria se Harry tivesse uma amante. No entanto, não houve resposta, pois a convidada não aguentou e começou a chorar. Samantha abraçou a amiga e disse baixinho: "Não chore, é melhor ir até sua avó e fazer um ritual para se secar. É assim que muitas pessoas se livram de seus amantes hoje em dia. Na aldeia vizinha mora uma velha que faz isso, dizem que ela faz coisas impossíveis. Mas não conte para seu marido, os rituais são sempre feitos em segredo. Logo Samantha foi embora e, na noite do mesmo dia, ligou para Ariana e lhe disse onde sua mãe costumava ver Harry com a loira. A jovem pediu à mãe que ficasse de babá e correu para o endereço indicado. Ariana já sabia que, se visse seu marido, não se conteria e contaria tudo na frente de seu parceiro. E, de fato, ela viu seu marido passar por uma linda loira e contar-lhe algo engraçado. E então o casal chegou a uma casa de madeira, onde havia uma grande aveleira. Eles se esconderam dos olhares curiosos atrás do tronco da árvore.
Ariana imediatamente imaginou que agora seu Harry começaria a beijar a loira. Então, ela não aguentou e correu em direção à aveleira para ver o que estava acontecendo. Leslie correu para trás da árvore no momento em que o cônjuge pretendia beijar sua interlocutora. Ariana imediatamente gritou com raiva para Harry, acusando-o de traí-la. Em seguida, a jovem se voltou para a loira, a quem disse: "Você não tem vergonha. Ele tem 2 filhos pequenos e você está tendo um caso com ele, não tem homens livres o suficiente? Sem vergonha, vou arrancar todos os seus cabelos." E com essas palavras Ariana estava prestes a agarrar o cabelo de um estranho. Mas foi impedida por seu marido, que lhe disse severamente: "Não faça barulho aqui. Você quer que as pessoas testemunhem suas brigas. Vá para casa agora e eu voltarei um pouco mais tarde." "Você está louca? Está expulsando minha esposa legítima e vai ficar aqui com essa mulher. Eu não vou a lugar nenhum para que as pessoas saibam que você é um mulherengo sorrateiro", disse Ariana, elevando o tom de voz. O homem pegou a esposa pela mão, puxou-a para trás e disse à loira que ligaria para ela mais tarde. Ariana tentou puxar a mão para dar um tapa no estranho, mas Harry a segurou com firmeza e apenas a empurrou para frente para tirá-la dali o mais rápido possível. Assim que o casal chegou em casa, Ariana começou a gritar com o marido. Ela o chamou de traidor, trapaceiro e canalha. Tudo isso foi observado pela mãe da jovem, que não disse uma palavra durante a briga. Harry ficou ouvindo os gritos da esposa por um tempo e depois disse irritado: "Podemos parar de agitar o ar de uma vez? Sim, eu tenho uma esposa e a amo. Ela veio visitar sua avó por um tempo. Selena deve voltar em uma semana e, como você ouviu falar dela, quero lhe dizer que estou me divorciando de você. E não dê muita importância a isso agora, acontece na vida que o amor passa, aconteceu comigo. Você ainda é jovem e vai encontrar um homem." Ariana permaneceu em silêncio, pois não conseguia acreditar que seu próprio marido havia lhe dito aquilo. A jovem pensou que o marido pediria desculpas e lhe diria que ela havia cometido um erro irreparável. Em vez disso, ela ouviu que Harry queria deixá-la e ir com aquela loira. Leslie ficou ali estupefata por um tempo, mas depois não aguentou e rugiu. O homem não começou a acalmar sua esposa, mas saiu da casa. Ariana se aproximou de sua mãe e acariciou sua cabeça como se ela fosse uma garotinha. Com esse toque, a filha chorou ainda mais alto. Isso continuou por vários minutos e só então a mãe disse a Leslie: "E não há motivo para chorar. Deixe rolar pelos 4 lados. Você e eu criaremos seus filhos, eu não estou completamente decrépita, vou continuar trabalhando. E quando Austin tiver 2 anos, nós o colocaremos na creche e você encontrará um emprego. Mamãe, eu não quero esse divórcio. Eu amo o Harry e quero ficar com ele. Deixe essa pessoa ir embora e talvez ele a esqueça e tudo ficará bem, como antes", disse Ariana entre soluços, que realmente achava que tudo ainda poderia ser mudado nessa situação, mas somente com a condição de que a divorciada fosse embora. Leslie então se lembrou do conselho de sua amiga de procurar a avó. A jovem se voltou para a mãe e pediu dinheiro. Sua mãe olhou para a filha com tristeza quando descobriu para que ela precisava do dinheiro e lhe disse calmamente que o amor não pode ser conjurado. No entanto, Ariana voltou a chorar e a pedir dinheiro. A proprietária suspirou com tristeza e prometeu que amanhã tiraria o dinheiro da poupança e o daria a ela. Leslie abraçou sua mãe com alegria, acreditando piamente que a avó do outro vilarejo certamente a ajudaria. Logo Harry entrou e desafiadoramente fez sua cama no corredor. Ariana tentou ser carinhosa com o marido, mas ele simplesmente a ignorou. A jovem não sabia como influenciar sua pessoa favorita e novamente tentou falar com ele, mas só que dessa vez ela iniciou a conversa sem gritar ou xingar. Ariana se pronunciou: "Amado, você não pode me pegar e me deixar assim. Nós fomos feitos um para o outro. Eu entendo que você estava estressado e notou essa mulher, mas agora ela vai embora e você e eu vamos começar de novo, como se essa separação nunca tivesse acontecido. Prometo que nunca vou me lembrar. Como você é estúpido. Já tomei minha decisão e posso lhe dizer mais, e deixei minha carta de demissão com o RH. Agora,
por favor, deixe-me em paz antes que eu diga algo rude para você, disse o marido irritado. A jovem cerrou os dentes para não começar a gritar novamente. Obedientemente, deixou o corredor em direção ao quarto das crianças. Foi lá que ela chorou silenciosamente de ressentimento e humilhação. No entanto, Ariana ainda valorizava a última chance de abraçar o marido com a ajuda de um ritual mágico. No dia seguinte, ela esperou impacientemente pela mãe na caixa econômica e, assim que recebeu o dinheiro, pediu a um vizinho que a levasse a um vilarejo vizinho e esperasse lá. O aposentado, em troca de uma certa quantia, concordou em atender ao pedido de Leslie. Logo a jovem estava sentada ao lado de sua avó, conhecida na vizinhança como Cassie. A idosa ouviu atentamente sua convidada e depois pediu que ela lhe desse uma palma. Leslie estendeu a mão e observou ansiosamente enquanto a dona da casa estudava sua palma. Cassie olhou para a linha da vida por alguns instantes e depois disse: eu a ajudarei, mas só que você não precisa. De qualquer forma, vou deixá-la agora, mas por um tempo. Eu lhe darei as regras do ritual, que você mesmo executará. Você tem de agir exatamente de acordo com minhas instruções, não contar a ninguém sobre o ritual, nem mesmo a sua mãe. Farei o que você disser, disse Ariana com entusiasmo, e depois fez outra pergunta: por que a senhora disse que eu não preciso disso? A anciã olhou atentamente para sua visitante e disse lentamente: na palma da minha mão, vi seus destinos se entrelaçarem, mas depois se separarem. Não posso lhe dizer mais do que isso. Agora vou lhe dizer como realizar o ritual e lhe darei uma folha com o feitiço. Cassie explicou lentamente à jovem como realizar o ritual. Depois disso, a anciã escreveu o texto do feitiço em um caderno, que entregou à sua interlocutora. Ariana retirou o dinheiro e o entregou à dona da casa. Cassie acenou com a cabeça em sinal de aprovação e desejou felicidades à sua convidada. Leslie voltou para casa animada. Ela sabia que amanhã realizaria o ritual e tudo ficaria bem com seu marido. Mais tarde naquele dia, Leslie recebeu uma ligação de um amigo que perguntou sobre a amante de Harry. Leslie confirmou que seu marido estava de fato apaixonado. Assim que Samantha soube disso, ela imediatamente perguntou: o que você vai fazer nesse caso? Não posso lhe contar tudo, mas você vai entender. Então, fui à casa de Cassie, e depois depende de você. Em todo caso, não entregarei meu marido àquela loira sem lutar, disse ela com firmeza. Oh, você é tão convencida. E eu o faria, pois, conhecendo meu caráter, traição não se perdoa. Quando imagino minha pessoa favorita e beijo outra, fico com nojo, disse Samantha. Você ainda não amou, por isso diz isso. Quando conhecer alguém sem o qual não consegue imaginar sua vida, você falará de outra forma, disse a amiga com tristeza. No dia marcado, à meia-noite, Ariana realizou o ritual em completo isolamento. Ela fez o ritual exatamente como Cassie havia lhe dito e só então a jovem foi descansar com uma sensação de alívio. Pouco menos de um mês havia se passado e Harry havia se mantido isolado o tempo todo. Ele dormiu no corredor, longe da esposa, e cortou todas as tentativas dela de se aproximar. Ariana se sentiu muito magoada com isso, mas tolerou, não querendo inflamar ainda mais a situação. Tudo isso foi visto por sua mãe, que não aprovava o comportamento da filha. E logo Harry anunciou que estava indo embora e começou a arrumar suas coisas. Ariana ficou horrorizada com as ações do marido, lembrando-se de que Cassie havia lhe dito que o marido ficaria fora por um tempo e depois voltaria. Mas, ainda assim, essa partida não era o que Leslie esperava, foi um verdadeiro choque para ela. A mulher agarrou as mãos de Harry e depois se ajoelhou e, com lágrimas nos olhos, falou: por favor, não vá embora. Não me deixe, não sei como vou viver sem você. Estou disposta a fazer qualquer coisa para tê-lo ao meu lado. Não se humilhe. Ajoelhe-se agora mesmo, odeio ver isso. Já conversamos sobre isso e não quero voltar a isso. Vou pedir o divórcio mais tarde, quando meu filho tiver 1 ano de idade. Quando eu conseguir um emprego na cidade, enviarei uma certa quantia de dinheiro para ser gasta somente com o que está previsto, ou seja, as crianças, disse o homem. Ariana percebeu que, naquele momento, nenhuma palavra poderia conter seu marido. Ela se levantou silenciosamente e se sentou na cadeira.
Tudo o que ela desejava era que Harry mudasse de ideia sobre sua partida e ficasse com ela e as crianças, mas percebeu que isso era impossível. Pela primeira vez após a partida de seu marido, Ariana andou como uma sonâmbula. Ela mecanicamente pegava a filha na creche, preparava as refeições em casa, limpava a casa. A mãe de Leslie tentou distraí-la de seus pensamentos amargos, mas sem sucesso. Samantha, que vinha visitá-la com frequência, também percebeu que sua amiga estava preocupada com a partida de Harry. Samantha tentou, assim como a mãe de Leslie, desencorajar a amiga e, a cada encontro, dizia a ela: "Oh, pare de se lamentar. Seria melhor dar um passeio na vila com as crianças do que ficar sentada e amuada em frente a uma foto do traidor. Já faz tanto tempo, e ele nem sequer falou comigo sobre si mesmo, nem sequer me perguntou como estão seus filhos, e você está se atormentando por causa desse homem. Veja como você perdeu peso, é assustador olhar para ele." "Samantha, não fale mal do Harry, provavelmente é minha culpa o fato de ele ter encontrado uma mulher ao lado", respondeu o interlocutor com amargura. "Agora é você quem está falando bobagem. Harry é um mulherengo e não se importa nem um pouco com você. Não me diga que ele é um bom homem. Vamos falar de outra coisa, ou eu vou explodir", disse Samantha. Fazia 6 meses que Harry tinha ido embora. Ariana ainda estava esperando pelo homem que amava, mas agora ela não estava mais no mesmo estado em que estava quando seu esposo foi embora. A jovem voltou a sorrir com mais frequência, levando as crianças para passear ao ar livre. As mudanças de Leslie foram aplaudidas por sua mãe e por seu parceiro. Elas achavam que Ariana finalmente havia se esquecido de Harry, mas Samantha logo percebeu que estava errada. Ela e a amiga tiveram uma conversa em que Leslie disse de repente: "Sabe, eu provavelmente não vou me casar de novo, sabe, provavelmente não vou me casar de novo, pois percebi que sou uma amante única." "Você está me dizendo que ainda está esperando pelo Harry? Você é realmente louca. Você conhecerá alguém que a valorize e respeite", disse Samantha. "Harry continuará aparecendo em minha vida, foi o que minha avó me disse e é por isso que estou esperando por ele", disse ela calmamente. De fato, Harry apareceu de forma inesperada. Isso aconteceu quando Austin tinha 7 meses de idade. O homem chegou com um enorme buquê de flores, uma boneca para a filha e um carro para o filho. Ariana abriu a porta e o conduziu para dentro do chalé sem dizer uma palavra. Harry sorriu e perguntou se ele era bem-vindo ou não. A jovem assentiu com a cabeça e continuou olhando para sua pessoa favorita. Então, o marido se aproximou, abraçou a moça e a beijou nos lábios. Ariana decidiu imediatamente que não perguntaria nada ao marido, apenas estava feliz por ele estar de volta. A sogra recebeu o genro sem muita alegria, ao contrário da filha. A proprietária não gostava do homem e não tentava esconder isso. E quando Samantha descobriu, disse a Ariana que ela não tinha tudo em casa desde que perdoou o canalha. Enquanto isso, a jovem estava feliz, pois o homem que ela amava estava ao seu lado novamente. Harry não explicou nada ao cônjuge sobre o motivo de seu retorno à família. O homem agiu como se não tivesse saído com outra mulher. E Ariana estava até satisfeita com isso, pois não queria saber todas as sutilezas do relacionamento de seu esposo com uma loira. Logo Harry conseguiu um novo emprego e a vida continuou a fluir tranquilamente. Ariana ficou feliz por conhecer seu marido e tentou ser sempre gentil com ele. Agora ela aproveitava cada dia. 3 meses se passaram desde que Harry voltou para a família. Um dia, ele chegou em casa do trabalho pensativo. Leslie percebeu imediatamente que o marido estava agitado com alguma coisa. Ariana olhou interrogativamente para Harry e só queria fazer uma pergunta quando o homem disse calmamente: Vamos nos sentar e conversar com calma, vamos nos sentar e conversar com calma agora. Vamos combinar que não usaremos palavrões e que você não me acusará de nada. De qualquer forma, Selena me ligou hoje e me pediu para voltar. E eu vou fazer isso, ela entende que eu ainda amo essa mulher e não posso evitar. Estou ciente de que estou magoando você mais uma vez, mas foi o que aconteceu. Ariana olhou para o esposo incrédula por um tempo. A mulher se sentiu mal do estômago, não podia acreditar que a situação estava acontecendo novamente e que, mais uma vez, a odiosa Selena estava roubando o homem que ela amava. Assim que Leslie se afastou um pouco da mensagem do marido,
ela falou baixinho, quer dizer que você voltou para mim só porque foi rejeitado nos portões dessa sua passagem? É isso que estou dizendo. Selena e eu tivemos uma grande discussão, e ela me indicou a porta. O que eu deveria fazer? Liguei para um morador da vila e descobri que você ainda estava solteiro, então decidi colar o vaso quebrado e tentar limpar o passado com você, mas não funcionou, disse Harry. Como você pôde fazer isso comigo e com as crianças? Como pôde voltar para aquela mulher depois de dividir a cama comigo? Eu não entendo você. E eu entendo que nenhum argumento razoável o deterá. Disse a esposa com lágrimas nos olhos. O homem não respondeu nada e começou a recolher suas coisas em silêncio. Naquele momento, a mãe de Leslie voltou e viu a filha e o genro chorosos pegando uma sacola. O dono da casa imediatamente entendeu a situação e disse com raiva ao homem: esta é a última vez que você sai daqui. Agora, mesmo que Ariana o perdoe e queira aceitá-lo, não o deixarei entrar. Eu nunca vi tais canalhas antes. Logo Harry saiu, sem dizer nada à esposa em despedida. Ariana estava deprimida e voltou a se fechar em si mesma. Sua mãe a repreendeu por sua fraqueza de caráter, mas a filha não disse nada em resposta, não queria falar com ninguém e, mesmo quando uma amiga veio visitá-la, ela pediu que não iniciasse um tópico sobre Harry. O tempo passou e, aos poucos, Ariana voltou a si após a partida do marido. Em algum lugar de seu coração, ela ainda esperava que o homem que amava voltasse. Ela não contou a ninguém sobre sua Ariana, a mulher fingiu que estava bem agora. Quando Austin completou 2 anos, Leslie levou o menino para um berçário e foi trabalhar na sala da caldeira. Samantha repreendeu a amiga por ter assumido um trabalho tão pesado. Ariana respondeu que o salário era decente. A jovem foi trabalhar na caldeira de propósito, porque ela e sua mãe não tinham dinheiro suficiente na época, pois Harry não mandava dinheiro, apesar de ter prometido. Logo Samantha se casou. Ariana ficou feliz por sua amiga por ela ter finalmente resolvido sua vida pessoal. Logo depois, sua amiga contou a Leslie que estava prestes a ser mãe. Quando Austin tinha 3 anos de idade, a mãe de Ariana morreu repentinamente de um ataque cardíaco. A jovem sofreu com a perda da mãe, percebendo que agora teria de contar apenas com sua própria força, pois não havia mais a quem pedir ajuda. Logo após o funeral, Ariana decidiu conversar com sua amiga. Assim que Samantha se aproximou dela, a jovem disse: eu sei que você já é uma mulher casada, eu sei que você já é uma mulher casada e que em breve será mãe. E você tem muitos problemas próprios, mas vou me arriscar a pedir sua ajuda. Bem, tenho um grande favor a lhe pedir. Veja, estou na sala da caldeira, como você sabe, trabalho em turnos. E não tenho tempo para levar ou buscar meus filhos na creche. Então, posso lhe pedir, quando eu não puder fazer isso, que você faça. Não se preocupe, eu lhe pagarei por isso, não muito, mas mesmo assim. Não posso perder esse emprego, ele paga muito bem. Você é idiota ou está fingindo? Quanto dinheiro vai me pagar? Claro, vou buscar seus filhos na creche. Terei de chegar cedo quando você tiver o turno da manhã. Mas sabe, eu acho que você deveria mudar de local de trabalho, nem todos os homens aguentam lá, você vai prejudicar sua saúde, e você ainda é uma mulher jovem e bonita, disse Samantha. Não tem problema, já estou acostumada. Muito obrigada por sua ajuda, e eu estava pensando em como cuidar das crianças. Mas quando você der à luz, não sei como vou resolver esse problema. Afinal, você vai ter um bebê, portanto, não vou me precipitar, disse Leslie. Logo Samantha teve um bebê, e Ariana já havia feito os preparativos com sua vizinha, que era dona de casa e tinha 4 filhos. O nome da mulher era Sarah, e ela prontamente concordou em cuidar das crianças e levá-las para a creche. Ariana percebeu que, se Samantha não aceitaria dinheiro por isso, já que elas eram amigas, a vizinha deveria pagar pelo menos 1 centavo. Assim, Leslie imediatamente discutiu o valor com Lida, e o pagamento foi moderado, o que agradou a mulher. O tempo estava passando, e Ariana já estava se preparando para dar a sua filha para a 1ª série. A mulher olhou para Cindy e se gabou da criança. Naquele momento, ela pensou no quanto sua filha se parecia com o pai, afinal de contas. Ariana sempre se lembrava de Gregory, secretamente,
Quando as crianças estavam dormindo, ela olhava para a foto e chorava, também ainda esperando por ele. Então, uma amiga veio visitar Leslie com seu filho. Samantha queria ter uma conversa séria com a amiga sobre sua vida. A convidada colocou um pequeno bolo na mesa e pediu à dona da casa que colocasse a chaleira no fogo. Leslie sorriu e disse: "Você não é uma estranha aqui, poderia ter feito isso sozinha. Não seja maliciosa, quero me sentir como uma convidada hoje, e não como uma anfitriã. Ouça, por quanto tempo você vai ficar ocupada com o trabalho e os filhos? É hora de pensar em você. Você não vê nem conhece nada além de sua sala de caldeiras", disse Samantha. "O que exatamente eu perdi?" perguntou ela com um sorriso. "Não seja sarcástica. Você sabe exatamente do que estou falando. Meu marido tem um amigo interessado em você e não é a primeira vez que ele pergunta sobre você. Deixe o amigo dele e eu marcarmos um encontro, talvez vocês formem uma família e deem a ele mais bebês. O que acha da minha proposta?" disse misteriosamente a convidada, que na verdade estava querendo conhecer o amigo de um amigo do marido há muito tempo. "Estou lhe perguntando, decidiu se inscrever para ser casamenteira? Não faça isso, não é um bom papel para você. Já lhe disse que estou apaixonada por alguém, portanto não estou interessada em seu namorado. E se você se comportar mal, eu lhe darei uma colher na testa", disse a dona da casa com seriedade. "Depois de todo esse tempo, você realmente ainda pensa nisso, Harry?" "Não estou apenas pensando nisso, mas, para ser sincero, estou ansioso por isso." "Criatura estúpida. Ele se esqueceu de você e das crianças, não transferiu um centavo. A propósito, por que você ainda não pediu o divórcio?" disse a convidada, indignada. "É por isso que não pedi o divórcio, porque estou esperando pelo Harry e eu o amo. Samantha percebeu que não havia sentido em falar sobre namorados, então desviou o assunto para o dia 1º de setembro. A convidada perguntou se Ariana havia preparado tudo para a escola. A proprietária mostrou com orgulho o uniforme escolar e os sapatos da filha. O tempo estava passando e o final do primeiro ano escolar de Cindy estava se aproximando. Ariana estava esperando a filha do lado de fora da escola e ficou surpresa ao ver a filha entrar com um homem. A mulher olhou para o homem e, atônita, viu que era Harry. Ariana não sabia o que dizer, olhou para a filha, que exclamou feliz: "De mamãe, e eu não estou sozinha, de mamãe, e eu não estou sozinha, eu trouxe o papai. Ele me encontrou na saída da escola e me disse que era meu papai." "O que você achou da nossa surpresa?" Harry acariciou a cabeça da menina e depois olhou para sua esposa. Ele podia ver que a mulher estava chocada com sua aparência e, por isso, esperou que ela falasse primeiro. Ariana não conseguiu se recuperar do choque por um longo tempo, pois tinha muitas perguntas para o homem pelo qual havia esperado tanto tempo e que apareceu como neve em sua cabeça. O homem não fez uma longa pausa e disse: "Você não pode ao menos dizer alguma coisa? Não pode ao menos dizer alguma coisa? O que eu deveria dizer? Por exemplo, que estou feliz por ver o homem que amo", disse Harry, sorrindo. "Não seja bobo e me diga por que veio." "Vim ver minha família. Tenho filhos aqui", disse o homem. Ariana pediu à filha que fosse para o berçário e não interferisse na conversa dos adultos. Cindy não se opôs e concordou com o pedido da mãe. Enquanto isso, Harry, assim que ficaram a sós, correu para a esposa, abraçou-a e beijou-a apaixonadamente nos lábios. A mulher sentiu instantaneamente que não estava mais interessada em saber por que e para que seu marido estava aqui agora. Tudo o que ela queria era que Harry continuasse a beijá-la. Só depois de um tempo é que o homem soltou a mulher e lhe disse com carinho que agora estava aqui para sempre e que nunca mais sairia daqui. Ariana quis fazer uma pergunta, mas mudou de ideia, pois seu esposo lhe disse que ele tinha vindo para ficar e que não adiantava remexer no passado. Samantha soube da chegada de Harry, ligou imediatamente para a amiga e começou a repreendê-la. Ariana ouvia Samantha com um sorriso, agora não se importava com o que sua interlocutora dizia, para ela era importante que seu amado estivesse perto dela. Enquanto isso, Samantha estava ficando sarcástica. Ele chegou, abraçou-a, beijou-a e você está revoltada. Pois é, cadê o seu orgulho? Cadê a sua garantia de que ele não vai sumir de novo daqui a 2 semanas?
A loira ligará para ele e ele dirá que sinto muito, querida, mas não estou apaixonado por você e ele desaparecerá novamente por alguns anos. Controle-se antes que seja tarde demais ou você estará chorando lágrimas amargas. Pare de me dar sermões e fique feliz por sua amiga que está feliz novamente. Você não pode nem imaginar como estou feliz agora. Não tenho palavras para expressar o que está passando pela minha alma, disse a amiga, feliz. A conversa entre Harry e sua esposa de fato aconteceu. Ariana simplesmente fez uma pergunta ao marido sobre o fato de ele ter certeza de que nunca mais a deixará com filhos. O homem riu e respondeu que agora ele só pertence a ela. E o marido também a informou que trabalharia em turnos. Ariana franziu a testa e perguntou por que não conseguia um emprego novamente. Harry explicou que os salários eram relativamente baixos em comparação com os da cidade. Em seguida, o marido perguntou sobre as economias da sogra. Essa pergunta alarmou Ariana um pouco, mas ela rapidamente se repreendeu pelos pensamentos negativos e respondeu que havia apenas metade desse dinheiro e que ela não tocava nele. Harry não fez mais perguntas sobre o assunto, o que agradou a mulher. Um mês havia se passado desde a chegada do chefe da família. Ariana estava radiante de felicidade, e até Samantha notou que sua amiga havia desabrochado. Ela falou diretamente para a amiga: embora eu não confie no seu marido ruim, a chegada dele lhe fez muito bem. Eu não esperava que você mudasse tanto da noite para o dia. Certifique-se de que seu grica não a machuque novamente. Depois de mais algumas semanas, Harry começou a falar sobre ir trabalhar em breve. Ariana ficou triste com a notícia e tentou convencer o marido a mudar de local de trabalho. No entanto, Harry recusou a oferta e, em seguida, abraçou a esposa calorosamente e disse: só ficarei fora por um mês e prometo a você que ficarei fora por um mês, só ficarei fora por um mês e prometo que ligarei com frequência para perguntar sobre seus assuntos. Você nem sentirá minha falta antes de eu voltar para beijá-la e abraçá-la. Você ainda não foi embora e eu já sinto sua falta, disse minha esposa. Isso é bom, então a reunião será quente em um mês. Sabe, querida, quero falar com você sobre dinheiro. Você pode me emprestar o dinheiro por um mês, e eu lhe pagarei quando voltar do meu turno. Não me pergunte por que preciso do dinheiro. Quero fazer uma surpresa para você. Você acredita em mim, não é? Disse o homem calorosamente. Mas estou guardando-o para um dia chuvoso, como minha mãe costumava fazer. Não sei nem o que lhe dizer. Esqueça. Eu mesmo cuidarei disso, disse o homem e seguiu silenciosamente do corredor para a cozinha. Espere, eu lhe darei o dinheiro amanhã, mas você prometeu me pagar de volta, disse a mulher, que imediatamente percebeu que seu esposo estava de mau humor após sua recusa. Assim que Harry ouviu que sua esposa lhe daria o dinheiro, ele foi direto até ela e a abraçou, depois agradeceu baixinho em seu ouvido. Ariana não perguntou de onde o cônjuge precisava daquela quantia, pois confiava plenamente nele. Logo Harry foi embora e Leslie, como prometido, lhe deu as economias de sua falecida mãe. O homem, em sua despedida, prometeu telefonar a cada 2 dias e também pediu à esposa que fosse fiel a ele. Ariana riu e disse que não precisava de ninguém além dele. Vários dias se passaram e Harry não ligou. Ariana não conseguia encontrar um lugar para si mesma, e ficou pensando no que poderia ter acontecido com o homem que amava. A mulher esperou mais alguns dias e foi à polícia com a declaração de que seu esposo estava desaparecido. O investigador questionou a mulher detalhadamente e disse a ela que era muito cedo para se preocupar, que se o homem havia saído para ganhar dinheiro, era bem possível que seu telefone tivesse sido roubado e que ele simplesmente não se lembrava do número da esposa, razão pela qual não havia ligado. E o homem uniformizado também aconselhou esperar até o fim do turno. Ariana saiu da delegacia de mau humor e foi até sua amiga para lhe contar sobre Grigori. Samantha ouviu tudo em detalhes, como o esposo da amiga estava indo embora e só então Leslie disse que havia dado dinheiro ao marido. Samantha olhou para sua convidada como se ela estivesse louca e lhe disse: pode dar adeus ao seu dinheiro e ao seu amante. Eu não acredito no relógio dele, ele deveria ter ligado para você no dia seguinte para dizer que estava na cidade e que estava bem, mas não ligou. E você está aqui procurando por ele com a polícia. Jesus, quando você vai acordar? Você é mãe de 2 filhos e não tem a menor ideia.
Samantha, é verdade, Harry tinha dinheiro e é por isso que algo pode ter acontecido com ele. Não se preocupe, eles encontrarão seu amante com alguma loira. Harry vai ficar bem. Mas me diga, se ele a expulsasse, você pediria a ele novamente e aceitaria como se nada tivesse acontecido? Nem me atrevo a pensar que Harry poderia fazer isso, então não posso responder a sua pergunta, disse a convidada com tristeza. Mas algum tempo se passou e Ariana recebeu uma ligação da polícia informando que seu marido estava bem e morando na cidade. A mulher ficou feliz por estar tudo bem, mas não conseguia entender por que Harry não havia ligado para ela. Ela fez a mesma pergunta à amiga. Samantha olhou para a amiga com o senho franzido e disse: Ele tem você presa, ele a tem em suas mãos. Ele veio aqui todo fofo e macio e disse algumas palavras carinhosas para você e você se derreteu, embora eu minta, você ainda estava ansiando por ele. Então Harry se aproveitou de seus sentimentos, pediu-lhe dinheiro e desapareceu, esquecendo-se de deixar o número do celular. Que marido inteligente você tem! Eu teria medo de sair com um homem assim, para ser sincera. Você acha que o Harry me traiu? Perguntou Ariana calmamente. Acho que não, tenho certeza. Por que ele ainda não ligou para você? E o turno dele acabou, e onde diabos ele está? Você tem que tirar conclusões sobre esse homem. Entendo que o amor é mau e que o amor é uma cabra, mas isso é um absurdo. Roubar a esposa e os filhos dele é algo fora do comum, disse Samantha indignada. Ariana voltou para casa completamente arrasada, sem querer acreditar nas palavras da amiga. Mas a verdade era que Harry estava vivendo tranquilamente na cidade e não tinha pressa de aparecer. A mulher, cansada, sentou-se no sofá da sala e, ressentida, começou a chorar, pois estava disposta a fazer qualquer coisa por Harry, e ele, mais uma vez, a estava usando. Vários meses se passaram e Harry não aparecia nem telefonava. Ariana não sabia se ele estava esperando o retorno do marido ou não. A mulher estava apenas vivendo com o trabalho e os filhos. Agora ela tinha apenas um objetivo, que seu filho e sua filha não precisassem de nada. E agora Austin já tinha começado a primeira série. Ariana percebeu claramente que a cada ano o custo das crianças está aumentando lentamente. Por isso, ela decidiu que plantaria um jardim no verão, não parcialmente, como havia feito antes, mas completamente. Leslie queria fazer mais preparações para vender na estrada no fim de semana, e a mulher leu essa ideia em um jornal. Ariana compartilhou seus planos com uma amiga. Samantha, que só ficou sabendo disso, imediatamente começou a repreender a amiga, dizendo: Onde você pensa que está? Onde você pensa que está? Você já tem um trabalho duro e resolve chorar no pomar? Você não pensa em si mesma. Sim, você percebe que não pode ganhar todo o dinheiro que deseja. Seus filhos se vestem e se arrumam tão bem quanto os outros, portanto, não prejudique sua saúde dessa forma. Não quero que Austin e Cindy sejam os mais bem vestidos. E não quero que as pessoas tenham pena de mim por ser uma mulher solteira que mal consegue pagar as contas, disse Ariana calmamente. Sabe, estou impressionada com sua maneira de pensar, de verdade. Você pode mimar seus filhos dessa maneira. Marque minhas palavras, disse Samantha, que na verdade estava com raiva da amiga por não sentir pena de si mesma. E assim chegou o verão, Ariana passava seus fins de semana totalmente dedicada ao jardim. E nesse dia, a mulher estava plantando mudas nos canteiros à tarde, quando de repente ouviu uma voz masculina por trás da cerca chamando seu nome. Leslie olhou para cima e o viu, Harry. A mulher se endireitou e olhou atentamente para o homem, que estava sorrindo serenamente. Ariana demorou a se aproximar da cerca, acenou com a cabeça e se perguntou o que mais Harry precisava por aqui. Seu marido respondeu calmamente que eles precisavam conversar. Leslie sorriu em resposta e disse: Acho que houve um tempo para isso, mas já passou, então não há muito sobre o que você e eu possamos conversar. Não se precipite. Deixe-me pelo menos lhe dizer por que fiz isso, talvez você me entenda. Você foi o único que me entendeu, para ser sincero. Deixe-me ir para o quintal, não é confortável ficar perto da cerca. E você ainda é minha esposa, disse meu marido. É verdade que sou sua esposa legítima, mas isso é omissão minha.
Irei ao cartório no próximo fim de semana para libertá-la de si mesma. Se você veio me pedir mais dinheiro, posso lhe dizer que não tenho nenhum. Não sei o que mais poderia tê-lo trazido aqui. Não me diga que é amor. Já acreditei em você várias vezes, e agora tudo se esgotou recentemente, disse a mulher calmamente. Sim, espere um pouco. Vamos conversar como pessoas civilizadas. Não discuto que ele a tenha traído, mas ele precisava de dinheiro. Vou conseguir um emprego e lhe darei o dinheiro. Estou aqui agora por causa de você e dos meus filhos. Vocês são minha família. Vocês são tudo o que eu tenho. Minha mãe morreu no ano passado, e eu e meu irmão não temos contato. Diga-me, para onde eu iria em um momento difícil se não para minha amada esposa? Selene o expulsou de casa novamente, eu nem esqueci o nome dela, e você decidiu vir me ver por um tempo? Esta casa está fechada para você para sempre, disse a mulher. O que o faz pensar que eu estava com Sveta? Ele morava sozinho, disse Harry com relutância. Pare de mentir. Eu estava realmente preocupado que algo tivesse acontecido com você. Você sabe que eu registrei um relatório de pessoas desaparecidas e fui informado de que você estava vivo e bem. Mas mesmo sabendo que eu estava procurando por você, você nem se deu ao trabalho de ligar. Então, decidi descobrir sobre você com o mesmo colega de classe que perguntou sobre mim. E ele me disse que você estava morando com a Selena. Então, como você gosta de dizer, não vamos fazer disso um circo agora. Sabe, eu cresci um pouco e posso lhe dizer uma coisa, você deixou um rastro em meu coração. Não consigo nem esconder o fato de que ainda o amo, mas estou lhe dizendo que não vou viver com você. É mais fácil para mim passar pela vida sozinho quando você só pode contar consigo mesmo. E acho que não devemos continuar essa conversa, porque não estou com vontade. Sim, e eu tenho muito o que fazer e, ao contrário de você, eu ganho dinheiro com meu próprio trabalho, não roubando, disse a mulher, e então ela se virou e caminhou em direção ao pomar. Harry chamou Ariana várias vezes, mas ela não se dirigiu a ele novamente. O homem ficou parado por um tempo, esperando que agora a mulher ainda voltasse para ele e o deixasse entrar. No entanto, Ariana continuou a plantar as mudas sem se virar. Harry cuspiu com raiva e foi embora. Ariana passou mais algum tempo no jardim e depois foi para casa, onde as crianças estavam esperando por ela. Ariana deu um tapinha na cabeça das crianças e disse a elas que agora esquentaria a comida e elas jantariam. Depois que a mulher alimentou o filho e a filha, ela ligou para uma amiga e contou sobre a visita de Harry. Samantha ouviu a amiga em silêncio, sem fazer perguntas desnecessárias, e quando ouviu que a amiga havia se defendido do marido, exclamou sinceramente e disse, para ser sincera, não acredito que você possa ter feito isso. Harry era uma pessoa intocável para você, e você o tratou mal, e o ego dele deve ter ficado ferido. Não consigo imaginar a cara dele quando ouviu você dizer não. Não sei o que se passou no rosto dele. Não sei o que estava em seu rosto. Ele deve ter acordado de um longo sono. O importante agora é que eu me divorcie, e isso é tudo o que importa. E também não quero que Harry volte para minha vida, disse ela calmamente. Depois de conversar com sua amiga, Ariana involuntariamente deu um suspiro de alívio. A mulher percebeu que, ao se defender de seu cônjuge, ela havia tirado um peso invisível que a pressionava durante todo esse tempo. Ariana realmente esperava que o marido não voltasse a aparecer, mas Harry a visitou algumas vezes. O homem pediu à mulher que mudasse de ideia, mencionando ao mesmo tempo que eles tinham filhos juntos que precisavam de um pai. Leslie ouviu Harry em silêncio e depois disse com firmeza que a jornada conjunta deles pela vida havia terminado e que não haveria mais volta. Na verdade, a mulher desejava que o homem desaparecesse de seu horizonte de uma vez por todas. Depois de um tempo, Ariana pediu o divórcio. Ela o fez com o coração leve e, quando recebeu a certidão de dissolução do casamento, ofereceu-se para comemorar o evento com uma amiga. Samantha aceitou de bom grado. Dias, meses e anos se passaram. Ariana continuou a trabalhar na caldeira e no jardim. E nos fins de semana, de manhã cedo, ela pegava uma sacola com os preparativos e pedalava até a estrada, onde colocava os picles na caixa.
A mulher tinha até clientes regulares, que concordavam com ela sobre essa ou aquela preparação para o futuro. Samantha viu como Ariana tentava ganhar dinheiro sem cuidar de sua saúde. A amiga ficou irritada com o fato de sua amiga não pensar em si mesma. E quando visitou Leslie, ela lhe disse mais uma vez: "Por que você está sozinha no jardim? Você já tem Cindy, de 16 anos, e Austin não é pequeno, por que não os faz trabalhar? Eles estão crescendo e se tornando consumidores. Vejo que a Cindy não a ajuda em nada, e ela é uma criança. Você vai para a cama, e depois? Quem vai se sentir melhor? Samantha, você não percebe que as crianças passaram o ano todo na escola, estão cansadas de toda essa merda, precisam recuperar as forças durante o verão. E eu vou fazer com que eles se esforcem muito. Cindy e Austin têm muito trabalho a fazer no futuro, mas, por enquanto, deixe-os aproveitar sua infância despreocupada", disse Ariana. Sim, ninguém está dizendo que devemos tirar a infância deles. O que estou dizendo é que também devemos incentivá-los a trabalhar. Olhe para eles, eles acham que você está sempre na sala da caldeira, no jardim ou serrando para a rodovia. Algumas horas de trabalho não farão mal às crianças. Peço ao meu filho que me ajude nas tarefas domésticas, disse Samantha com fervor. Você gosta de vir e me dar sermões o tempo todo, não é? Vamos mudar de assunto, você cria os filhos do seu jeito e eu faço do meu, respondeu a dona da casa. Quando Cindy entrou na 11ª série, Ariana quebrou a coluna e passou um longo período no hospital. Na maior parte do tempo, a mulher recebia a visita de Samantha, que lhe trazia refeições caseiras. Leslie, assim que um colega de classe chegava, perguntava se ela estava em casa. Samantha, contendo sua irritação, respondeu que havia passado por lá. Ariana perguntou como estavam as crianças, a amiga não se conteve e disse: "Diga-me você, por que eles não ligam para você? Diga-me você, por que seu filho e sua filha não ligam para você, que continua me torturando? Já liguei para Cindy várias vezes, mas ela continua dizendo que tem coisas para fazer e não tem tempo para conversar. Também liguei para Austin, mas ele atende exatamente como a irmã. Estou preocupada que eles não tenham nada para comer em casa e eu não esteja por perto", disse Leslie com tristeza. Sua Cindy deveria se concentrar menos em se exibir para os meninos e mais nos estudos. Estive em sua casa ontem à noite e o que eu vi? A Cindy não estava lá, mas o Austin trouxe um monte de garotos e fez uma bagunça. Tive que repreendê-lo e depois ele foi malvado comigo. Tive que me conter para não bater nele com um cinto. Sem querer ofender, mas estou dizendo as coisas como elas são, disse meu amigo. Austin está em seu 13º ano de puberdade, portanto, é preciso entender um adolescente. E ele está pronto para ir direto para o cinto. Sua abordagem como pai pode transformar uma criança em um monstro moral, disse Leslie. Você não poderia ter dito uma coisa mais estúpida. Ou você e eu brigamos ou algo mais vai acontecer, disse a amiga irritada. Ariana logo recebeu alta e tirou uma licença do trabalho para que seu corpo se recuperasse totalmente. Cindy não gostou muito da decisão da mãe e lhe disse isso diretamente. Leslie olhou para a filha com indignação e lhe disse secamente: "Você já pensou que, se eu trabalhar como burlac no Volga, não poderei trabalhar de jeito nenhum? E então o custo de todos os tipos de batom e joias será reduzido. E você não se vangloriará mais como antes. Portanto, vou me casar com um pai rico e isso resolverá o problema do dinheiro. Hoje em dia não é um problema encontrar um homem com uma carteira recheada, o principal é ter uma boa figura e um rosto de boneca. E eu tenho tudo isso comigo, portanto não corro o risco de ficar falida", disse Cindy em um tom caprichoso. "Há quanto tempo você está pensando nesse destino? O amor de um homem não é importante para você? Você está disposta a se vender como escrava por mais dinheiro?" Disse minha mãe, intrigada. "Não vejo nada de errado nisso. O que você conseguiu com seu amor sobrenatural?" "Posso garantir que sim. Você se tornou uma mãe solteira, que nem sequer recebe pensão alimentícia e vive de salário em salário." "Não vou viver assim, e não viverei", disse Cindy. "Bem, veremos como você viverá sua vida", disse a mãe. Depois dessa conversa com sua filha, Ariana refletiu.
A mulher ficou com um resíduo desagradável depois de sua conversa com Cindy. Leslie prometeu a si mesma que agora conversaria com mais frequência com a filha sobre essas questões. Depois de um tempo, Ariana voltou ao trabalho. Ela voltou ao ritmo normal da vida em um trabalho até a exaustão. Ela não se queixava por ter que trabalhar tanto, pois acreditava que, se dava sua vida aos filhos, era obrigada a dar a eles o melhor. Quando Cindy entrou na 11ª série, Harry reapareceu na vida de Ariana. A mulher olhou para seu ex-marido e não entendeu o que o homem precisava dela dessa vez, pois ele estava desaparecido há muitos anos. Enquanto isso, Harry disse que queria passar um tempo com seus filhos. Ariana deu de ombros e disse que deveria perguntar a Cindy e Austin se eles queriam se comunicar. O homem pediu permissão para entrar na casa, mas a ex-esposa deixou claro que não o deixaria passar da porta. Naquele exato momento, Cindy se aproximou deles e olhou para o homem estranho com uma expressão intrigada. Ariana sorriu para a filha e disse: Cindy, deixe-me apresentá-la ao seu pai. A garota olhou para o homem com desagrado e perguntou com arrogância o que o homem queria aqui. Harry queria dar um abraço paternal na filha, mas ela o afastou com repulsa e disse: Não ouse sequer me tocar com suas mãos. Por que veio aqui? Eu, por exemplo, sem meu pai, estava muito bem de vida. Se você se lembrar que tem uma filha, pode esquecer isso imediatamente, será mais fácil para todos. Do que está falando? Eu sou seu pai e tinha um bom motivo para estar ausente. Estive na cadeia por um tempo e acabei de sair e vim direto para ver você, disse Harry. Sim, eu realmente não me importo onde você esteve. Você e mamãe realmente merecem um ao outro. O papai não paga pensão alimentícia e a mamãe não paga pensão alimentícia por orgulho, disse Cindy com aspereza. Ariana não esperava esse tipo de comentário de sua filha e, em um primeiro momento, ela até ficou atordoada. Então a mulher pediu a Cindy que tomasse cuidado com a linguagem. A garota levantou a cabeça e entrou na casa. Harry apenas sorriu para a filha e disse em voz alta: Você criou bem seus filhos, verei quando sua própria filha falar assim da própria mãe. Posso imaginar o que Austin dirá quando a vir. Pelo amor de Deus, vá embora, Harry. Não acho que meu filho será feliz com um pai que o abandonou quando ele era um bebê. Só estou pedindo para você sair da minha vida, vou ficar fora da sua vida, para que você fique fora da minha, disse ela em meio às lágrimas. E quanto ao seu amor por mim? Eu me lembro que da última vez que conversamos você disse isso, disse Harry zombeteiramente. Isso foi há muito tempo. Está tudo esquecido agora e nada pode voltar atrás. Tudo o que eu quero agora é que você vá embora. Não acho que tenha feito nada de errado com você, portanto, desta vez, faça a coisa certa e vá embora imediatamente, disse a proprietária, com um tom fraco. Não vou incomodá-lo novamente. Não vou incomodá-la novamente. Sinto muito por tudo, murmurou o homem, virou-se abruptamente e seguiu seu caminho. Depois dessa visita, Harry nunca mais apareceu na vida de sua ex-mulher. Ariana entrou na casa depois que Harry saiu e imediatamente se voltou para a filha. A mãe pediu a Cindy que explicasse seu comportamento na rua. A garota disse à mãe, com arrogância, que havia dito o que realmente pensava. Ariana se aproximou da filha e disse em voz baixa: Sim, a propósito, eu não aceitei legalmente a pensão alimentícia de Harry, porque acredito que, se um homem quer ajudar seus filhos, ele deve expressar seu desejo e não agir fora da lei. Nesse caso, seu pai não queria ajudá-la, e eu não iria forçá-lo. E não me censure, todo homem tem seus princípios. Depois dessa breve conversa com a filha, Ariana percebeu que ela e Cindy tinham um relacionamento tenso. Se sua mãe costumava lhe pedir para fazer algo em casa, a menina, embora nem sempre, atendia ao pedido, mas agora Cindy encarava tudo como uma brincadeira. Ariana não conseguia entender por que não conseguia encontrar uma linguagem comum com a filha. A mulher ligou para sua amiga e lhe contou sobre seu problema. Samantha ouviu a amiga e depois disse que a culpa era da amiga por Cindy estar se comportando daquela maneira. Ariana interrompeu sua interlocutora e pediu que ela ajudasse a entender a situação em vez de procurar culpados. Samantha percebeu rapidamente que sua amiga estava realmente muito preocupada com Cindy, então disse: Deixe-me tentar falar com ela, deixe-me tentar falar com ela. Talvez eu me saia melhor, porque não vou ficar falando demais.
Vou apenas dizer as coisas como elas são. Espere até ver as flores, e então você entenderá as bagas. Pelo menos seja rigoroso com seu filho agora, porque ele também está crescendo e se tornando um caso perdido. Você está me culpando de novo? Já pensou que eu sou mãe e pai dos meus filhos? E ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar por 3, para que meus filhos não fossem privados, disse Ariana quase chorando. Ok, não me deixe tão molhada. Vou falar com a Cindy. Não posso prometer hoje, mas falarei com ela amanhã. E não seja amarga, nós vamos superar isso, respondeu sua parceira. Samantha confrontou Cindy, sem qualquer preâmbulo, perguntou à garota por que ela estava sendo tão ignorante com sua mãe. Cindy disse com altivez que não iria discutir tais assuntos com estranhos. Samantha olhou para a garota com surpresa e depois perguntou com raiva quem ela achava que era um estranho. Cindy olhou desafiadoramente para sua interlocutora e murmurou: Luke, não dá para entender, é claro que você é a tia Samantha. Você se acha tão madura para dizer essas coisas para mim. Na minha época, eu limpava sua bunda. Agora é você quem fala. Não sou sua mãe, não vou ser gentil com você, vou dar um tapa na sua linda cara e todo o seu heroísmo desaparecerá em um piscar de olhos, disse uma Samantha furiosa, que mal conseguia se conter para dar um tapa na filha da amiga. Cindy parou naquele momento e olhou zombeteiramente para a amiga de sua mãe. A garota não disse nada, imaginando o que Samantha faria em seguida. Foi como se a mulher percebesse que Cindy estava testando sua paciência de propósito e, então, ela disse com firmeza: não sei o que você está fazendo, não sei o que está tramando, mas saiba que farei da sua vida um inferno se continuar enlouquecendo sua mãe. Sua mãe se mata de trabalhar para você e Austin, e você a agradece assim? Você não é um garotinho e deveria saber que está dando um exemplo nojento para o seu irmão. Peço que reconsidere seu comportamento. Não contarei à minha mãe sobre nossa conversa, e você também não deveria, embora a decisão seja sua. Samantha não sabia se o significado do que havia dito tinha chegado até a garota, mas ela realmente queria que Cindy entendesse que não deveria fazer isso com a mãe dela. A mulher acreditava sinceramente que, depois dessa conversa, a garota não seria tão descaradamente insolente com a mãe. Cindy, por sua vez, guardava rancor da mãe após a conversa com Samantha. Ela acreditava que foi sua mãe que impediu que ela tivesse uma conversa de advertência com ela naquele tom. A menina ficou mais humilde depois da conversa, mas tentava evitar falar com a mãe. Ariana tentou retribuir o favor à filha, viu que Cindy não era rude, mas ao mesmo tempo estava distante. O ano letivo passou voando e Cindy estava prestes a ir para a faculdade na cidade. Antes de partir, Ariana pediu à filha que ficasse atenta e mantivesse a cabeça erguida. Cindy ouviu a admoestação da mãe com total indiferença. E antes de entrar no ônibus, ela disse à mãe: estou muito feliz por sair daqui, estou cansada disso. E vou tentar nunca mais vir aqui. Filha, e quanto a mim, você não vai sentir minha falta. Disse Ariana, confusa. Não sei, agora eu só quero sair daqui e viver minha própria vida, sem ninguém me dizendo o que fazer ou ditando minhas políticas, disse Cindy. Ela não deixou a mãe dizer nada, mas deu-lhe um beijo rápido no rosto e foi para o ônibus. Ariana enxugou as lágrimas em silêncio e desejou mentalmente que a filha fizesse uma boa viagem. A mulher esperava que Cindy certamente encontrasse sua felicidade e a visitasse em breve. Já havia se passado um mês desde que sua filha havia partido. A mulher ligou para Cindy 2 dias depois, mas ela respondia de vez em quando e dizia que estava bem. Leslie não queria saber de tudo em detalhes, mas a filha dizia algumas palavras e depois se desconectava. Um ano se passou desde a partida de Cindy. Durante esse tempo, apenas Ariana ligou para a filha, pois estava muito preocupada com Cindy. Samantha percebeu que sua amiga estava preocupada e fez o possível para apoiá-la. Logo, a própria Cindy ligou para a mãe e contou que iria se casar. Ariana não sabia como receber a notícia e simplesmente perguntou à filha: você ama esse homem? Não seja ridícula, que amor! Ele tem dinheiro e está disposto a colocar tudo a meus pés. Só estou com raiva porque ele quer pedir minha mão. Tentei dissuadi-lo, mas Jack, esse é o nome dele, não cedeu. Portanto,
Você terá de se juntar a nós e peço que não me decepcione, disse Cindy. Me decepcionar de que forma? Ariana perguntou perplexa, sem entender bem a expressão. Da maneira mais direta possível. Não faça mais perguntas ao Jack, e faça isso bem o suficiente para que ele não tenha vergonha de se sentar à mesa, disse ela, irritada. Ariana ficou feliz com a ligação e, ao mesmo tempo, sentiu-se amarga. A mulher estava feliz por sua filha ter ligado por conta própria, e o incômodo era devido ao casamento sem amor de Cindy. Leslie sentia muita falta da filha e decidiu conversar com ela sobre o casamento quando voltasse para casa. Logo Cindy chegou com seu noivo em um carro estrangeiro branco na vila. Ariana havia preparado um pato recheado com cogumelos e batatas para a ocasião. Ela trouxe seus picles e fez um bolo. A mulher também convidou sua amiga daquele dia com seu marido e filho. Cindy, assim que chegou em casa, olhou para a mesa com um olhar crítico e enrugou levemente o nariz, o que não escapou do olhar de Samantha. Mas Jack, ao contrário de sua amada, apreciou a mesa festiva e imediatamente elogiou a futura sogra por suas proezas culinárias. Ariana ficou lisonjeada com o elogio do jovem. A reunião foi cordial, exceto pelo fato de que Cindy disse furtivamente à mãe que os pratos estavam ruins e que ela tinha vergonha do noivo por isso. Ariana ficou mortificada com o comentário da filha e mal conseguiu conter as lágrimas. A anfitriã foi acalmada por Samantha, que lhe pediu para ignorar as palavras de Cindy. E logo Jack tomou a palavra e se dirigiu a Ariana. Quero me casar com a sua filha e peço a sua bênção para nossa união. O que a senhora vai me dizer? Ah, o que posso dizer? Tudo depende de Cindy. Se ela o ama jovem, então amor e conselhos, disse Ariana com um sorriso, que gostava do jovem. É claro que eu concordo. Se eu não concordasse, não estaria aqui, disse Cindy. Alguns dias depois, Jack e sua noiva estavam indo embora. Antes de partirem, Cindy pediu à mãe que não fosse ao casamento. Ariana olhou para a filha com perplexidade e perguntou por que aquele pedido tão estranho. Cindy disse francamente que haveria pessoas representativas no baile de gala. Ariana ficou ainda mais surpresa e perguntou por quê. A garota respondeu irritada que ficaria envergonhada quando sua mãe começasse a conversar com Okania. Ariana sentiu um nó na garganta ao ouvir as palavras da filha. A mulher engoliu em seco e acenou com a cabeça para Cindy. Jack, por sua vez, estava animado em convidar Ariana para visitá-los, é claro, para a cerimônia de casamento. Assim que Cindy saiu com seu jovem, foi nesse momento que a mulher começou a chorar. Ariana ficou muito magoada com o fato de sua própria filha ter vergonha dela. E não apenas isso, ao pedir diretamente que ela não fosse ao casamento. Ariana estava muito envergonhada para contar à amiga. E quando recebeu o convite para o casamento, ela ligou para a filha e disse que não poderia ir porque não estava se sentindo bem. A mulher sabia que a filha entendia a desculpa, pois a própria Cindy havia lhe perguntado, mas quando Jack atendeu ao telefone, Ariana ficou desconfortável com sua mentira. Enquanto isso, o jovem falava com preocupação: qual é a sua doença? Podemos adiar o dia do casamento. É que eu realmente gostaria de vê-lo nesse dia. Jack, não se preocupe, filho. Eu irei vê-lo quando me sentir melhor. Dá azar adiar. Você ainda fará um vídeo e eu o verei jovem, disse a mulher em meio às lágrimas. Tem certeza de que não pode vir? Disse o homem, emocionado. Ariana garantiu ao jovem que iria visitá-los, mas um pouco mais tarde, e novamente pediu para não adiar a cerimônia de casamento. Essa conversa foi ouvida por Austin, que afirmou estar se sentindo bem e que queria participar da celebração. Ariana ligou de volta para a filha e perguntou se ela não se importava com a presença do irmão no casamento. Cindy pensou um pouco e depois respondeu que o deixaria ir. Samantha perguntou a Leslie, na véspera do casamento, como ela estava se sentindo, já que Cindy iria se casar. Leslie respondeu que estava feliz por sua filha e desejou a ela apenas felicidade. Samantha percebeu uma nota triste na frase da amiga e ordenou-lhe com voz severa: "E não me conte histórias, não me conte histórias, e não me conte histórias, o que há de errado com você? Sinto em minhas entranhas que se trata da Cindy. Eu não queria lhe contar, porque sei que você é uma cabeça quente e pode fazer uma bagunça.
Estou implorando agora que me escute e não faça nada, e se você fizer o que quiser, prometo que vamos parar de conversar, disse Ariana. Muito bem. Agora fale, disse Samantha. Ariana disse à amiga que a filha havia lhe pedido para não ir ao casamento por causa do idioma. A mulher disse à amiga que mal conseguia conter os soluços. Samantha percebeu que sua amiga estava tendo dificuldades mentais naquele momento e a mulher se solidarizou sinceramente com ela. Assim que Leslie terminou sua história, a mulher exclamou indignada: "Como a Cindy é sem vergonha! Sinto muito por dizer isso sobre sua filha, mas é demais para ela. É vergonhoso ter vergonha de sua própria mãe. Você tem Okani, e ela cresceu em outra aldeia e tem outro idioma? Eu deveria ter ligado para Cindy e lhe dado uma bronca. Bem, não fique triste. Sua filha perceberá o erro mais tarde, mas será tarde demais. E logo o casamento aconteceu. Ariana tentou pensar em tudo daquele dia, mas não no fato de que agora sua filha estava indo para o cartório com um vestido branco. A mulher estava insuportavelmente magoada e ofendida pelo fato de sua filha ter feito isso com ela. Ela tentou se colocar no lugar de Cindy e não conseguiu, pois de qualquer forma não poderia dizer à mãe que estava envergonhada. O tempo passou lentamente. Naquela época, Austin estava se formando na 11ª série e Cindy teve seu primeiro filho, Stan. Ariana estava feliz por sua filha estar indo tão bem, mas havia apenas duas coisas que a incomodavam. A primeira era que Cindy não a visitava com o neto por nenhum motivo. E a segunda era que Austin começou a faltar à escola e a se meter em problemas com frequência. O garoto roubava uma motocicleta, brigava com um colega de classe ou tinha uma série de outros problemas. E Ariana tinha que compensar isso com dinheiro. Samantha sabia que o filho de sua amiga era esquisito e que causava problemas para a mãe. Para apoiar sua amiga, ela sempre dizia a ela: "Eu gostaria que Austin terminasse a escola e entrasse para o exército. Lá, com certeza, ele se livrará de todas as drogas e se tornará um homem de verdade e você terá orgulho do seu filho. E agora você só precisa ser paciente, não há outra opção, então seja forte e não seja amargo." Depois de se formar no ensino médio, Austin não foi a lugar algum para se alistar, mas esperou ser convocado para o exército. Ele serviu e depois não retornou ao vilarejo, mas foi para a cidade, onde sua irmã morava, e conseguiu um emprego lá. Ariana ficou muito preocupada porque todos os filhos saíram do ninho e a deixaram sozinha. Vários anos se passaram. Durante esse tempo, Austin se casou, mas logo se divorciou. Cindy morava com seu esposo. Apenas o filho foi visitar a mãe uma vez e o motivo da visita foi para que a mãe entregasse a casa a ele. Ariana respondeu a Austin que era muito cedo para pensar nisso, pois ela iria viver no mundo por um tempo. A mãe então acrescentou ao filho que, se ela fosse deixar a casa em herança, seria para seus 2 filhos. Austin, assim que ouviu a resposta da mãe, saiu correndo da cidade. E logo a mulher estava de volta ao hospital com problemas nas costas. Ela recebeu a 3ª deficiência do grupo. Agora ela não podia carregar nada pesado e, por muito tempo, Ariana não conseguia andar, pois sentia uma dor excruciante na região lombar. A mulher sentia sua inutilidade nesta vida e se odiava por isso. No entanto, Ariana não contava a ninguém sobre isso, apenas chorava amargamente à noite, enterrando-se no travesseiro. Samantha sabia da doença de sua amiga e viu como era difícil para ela lidar até mesmo com as tarefas domésticas mais comuns. O poço de Ariana ficava no pátio, o que tornava difícil para ela pegar até mesmo um balde de 10 litros de água e carregá-lo para casa. Samantha se ofereceu para chamar as crianças para ajudar Ariana a se adaptar pela primeira vez, mas ela recusou. Samantha, depois de conversar com sua amiga, encontrou por acaso sua vizinha Leslie, com quem iniciou uma conversa. Sarah disse que frequentemente ouvia Ariana chorando, tudo porque ela não conseguia lidar com tarefas domésticas simples, como buscar água e levar o balde com o lixo. Samantha teve uma longa conversa com sua vizinha e as mulheres discutiram como poderiam ajudar Ariana. Sarah disse que visita a mulher sempre que pode, mas não pode ficar lá o tempo todo porque tem sua própria família. Samantha agradeceu à vizinha por não ter se esquecido de sua amiga, enquanto pensava em como poderia ajudá-la. Depois de conversar com Sarah, Samantha percebeu que sua amiga realmente precisava de ajuda.
Ela teria ajudado, mas agora também tinha um neto de 2 anos para cuidar enquanto a mãe dele estava no hospital. Então, Samantha decidiu conversar com sua amiga. Ela se ofereceu para ficar com as crianças por um tempo. Mas assim que Ariana descobriu, a mulher imediatamente pediu à amiga que esquecesse a oferta. Samantha olhou para a amiga intrigada e perguntou por que ela havia recusado. Ariana respondeu que não queria ser um fardo para ninguém, muito menos para seus filhos. Depois de conversar com sua amiga, Samantha procurou uma maneira de ajudá-la e encontrou apenas uma solução: de ligar para seus filhos sem o conhecimento de Ariana. A mulher ligou primeiro para Cindy e lhe disse com firmeza: sua mãe está com problemas. Sua mãe está com problemas, ela precisa de ajuda. Você precisa vir imediatamente. E não me diga que tem uma emergência. Se eu não a vir em 3 dias. Vou ligar para seu marido, pelo menos ele é muito mais gentil com a sogra do que você com sua mãe. E você sabe muito bem que é isso que eu vou fazer. Em seguida, Samantha ligou para o filho de sua amiga e exigiu que ele viesse também. Austin, a princípio, disse que estava muito ocupado, mas a mulher o ameaçou com problemas no trabalho, especificamente para que ele contasse a ela como havia deixado sua mãe em um momento difícil. Austin concordou mal-humorado e disse que estaria lá em uma semana. Os irmãos, após a ligação de Samantha, logo chegaram à cidade. Assim que Ariana viu as crianças, ela ficou incrivelmente feliz, sem saber na época que isso era mérito de sua amiga. A mulher estava feliz com a visita da filha e do filho. No entanto, sua alegria durou pouco, pois ela ouviu as crianças conversando na cozinha. A primeira a iniciar o diálogo foi Cindy, que disse: Você acha que eu vou ficar aqui por muito tempo? Você acha que vou ficar aqui por muito tempo? Eu poderia usar um centavo extra da venda da casa, mas não vou cuidar da minha mãe. E se não fosse pelo telefonema da tia Samantha, eu não estaria aqui. Ela me disse que iria informar meu marido do fato de eu ter deixado minha mãe, e meu marido é um ideal em relação a pessoas mais velhas, e ele também trata bem minha mãe e a respeita, mas do que eu não entendo. Tia Samantha me ligou e me prometeu um monte de problemas, e você conhece o caráter dela: se ela diz, ela faz. Às vezes, eu até odeio a amiga da minha mãe, disse Austin em voz baixa. Não quero ficar sentimental agora. O que vamos fazer com você agora? Perguntou Cindy calmamente. Olhe, você e eu poderíamos usar o capital extra. E você sabe que nossa mãe nunca vai reclamar. Ela irá à loja para comprar pão ou leite, e nós jogaremos as coisas dela para fora de casa, e então diremos que ela não está bem da cabeça e que nossa mãe precisa ser internada em uma instituição mental. E você e eu ficaremos com a propriedade, ou melhor, com o dinheiro da venda, disse Austin com entusiasmo. Não é uma má ideia, mas você cuidará de toda a questão da Samantha, disse Cindy em um sussurro. O diálogo das crianças foi ouvido por Ariana, que estava atordoada de horror. Isso era tudo o que seus filhos queriam fazer para obter uma parte justa da venda da casa. A mulher não entendia como alguém podia falar de forma tão cínica sobre sua mãe. Ariana foi silenciosamente para seu quarto e ligou para sua amiga, a quem contou o plano das crianças em poucas palavras. Samantha, com uma raiva mal contida, perguntou o que Leslie iria fazer. A mulher ficou em silêncio por um tempo e depois disse: Eu tenho um plano, mas preciso de ajuda. Se você puder, espero vê-lo em breve. Samantha só pôde vir alguns dias depois. E Ariana disse que havia doado a casa para uma instituição onde ela seria cuidada. Ela contaria às crianças no último minuto. Em um primeiro momento, Samantha tentou proteger a amiga desse passo e se ofereceu para morar com elas. Ariana sorriu de volta e falou: Eu já lhe devo muito, mas tenho que recusar sua oferta. Não quero sobrecarregá-la, você tem sua vida e eu tenho a minha. E você sempre quis que eu fizesse meu próprio destino, então terei a chance de fazer isso em um lugar novo. Talvez na pensão eu encontre minha alma gêmea, com quem passarei o resto da minha vida. Aqui Ariana fez uma pausa em sua história, enxugou os olhos novamente com um lenço e olhou para sua visitante. Marta, que estava ouvindo a contadora de histórias, ficou pensativa. A visitante, assim que soube que a idosa havia parado de falar, imediatamente perguntou: Por que não continua com sua história? Estou totalmente atenta.
E no que mais a senhora está interessada, se tudo está tão claro? Respondeu a idosa calmamente. Nem tudo. Entendo que a senhora chamou um tabelião e nos legou sua casa, ou seja, a pensão dos idosos. Mas como a senhora informou seus filhos sobre tudo? Você interrompeu sua história no ponto mais interessante, disse Marta, que era a chefe da pensão. É muito simples. Depois, minha amiga e eu fomos à sua pensão, onde gostei muito, mas não tivemos tempo de conversar com você, como você disse antes. Mesmo assim, achei a casa muito aconchegante e disse ao meu amigo que era lá que eu queria morar pelo resto da minha vida. E então o tabelião foi convidado secretamente para a casa de Samanda, para que meus filhos não descobrissem. E então foi feito um testamento, no qual meus bens imóveis passaram para a posse dela. E no dia seguinte, meu vizinho veio me ver junto com Samanda e me ofereceu para ir à loja, supostamente para uma caminhada. É claro, eu aceitei. E antes de sair, perguntei às crianças se elas tinham arrumado minhas coisas para levá-las para fora enquanto eu ia buscar o pão. A reação da minha filha e do meu filho foi surpreendente. Eles ficaram paralisados, e enquanto isso, eu disse a eles que tinham cerca de 1 hora para pegar minhas coisas e levá-las para o playground. Então, minha filha foi a primeira a recobrar os sentidos e começou a me assegurar que eu estava delirando. Ouvi com calma o discurso acusatório de Cindy e só então a informei que a casa já pertencia a uma pensão para idosos. Naquele momento, vocês deveriam ter visto a cara dos meus filhos. E então veio a gritaria de que eu não tinha o direito de fazer isso. E então, o que é ainda mais interessante, meus filhos me acusaram de não ser amigo da razão e da minha vontade de refutar. Felizmente, naquela época, eu não estava sozinha e cada grito de meus filhos era ouvido pelo vizinho e por um amigo. Então, algo incomum aconteceu. Cindy começou a ligar para meu marido e a dizer que eu era louca, que ela dizia muitas coisas ruins sobre mim, mas ela é minha filha e eu não vou dizer nada ruim sobre ela. A idosa enxugou os olhos com um lenço e olhou para a visitante. A visitante viu que a idosa estava olhando para ela com atenção. A diretora da pensão, naquele momento, não conseguia encontrar as frases que queria dizer. Nesse meio tempo, Ariana sorriu alegremente e disse: "Devo tê-la chocado com minha história ou, ao contrário, entediado. Mas eu lhe contei como foi, sem exageros, e acredite, não foi exatamente fácil. Eu estava revivendo tudo enquanto lhe contava, como se tivesse acontecido comigo de novo. Não é mesmo? Eu ouvi com muita atenção, mas você causou um impacto em mim com sua história. E posso entender honestamente como deve ter sido difícil para você contá-la. Você amava tanto seu cônjuge e estava disposta a fazer qualquer coisa por ele, e mesmo depois das repetidas traições dele, você ainda era favorável a ele. E então, um novo golpe em sua vida quando sua filha entrou em conflito com você. E o que aconteceu no final da história foi um choque para mim, porque você fez tudo por seus filhos e eles estavam tão dispostos a fazer o mesmo com você. Mas eu não tenho o direito de julgar ninguém aqui, pois é a sua vida e só você pode dar um veredicto, disse a convidada. Depois disso, as duas mulheres ficaram em silêncio, cada uma pensando em outra coisa. Naquele momento, bateram à porta. Ariana se levantou para abrir a porta e, na soleira, viu uma vizinha trazendo uma torta de peixe. A proprietária sorriu e cumprimentou Sária, convidando-a a entrar. A vizinha entrou e, vendo que Ariana não estava sozinha, disse: "Parece que estou em uma situação ruim no momento, mas só vim por um momento para que você prove a torta de peixe. Meu marido pescou um peixe ontem e eu decidi presentear minha família com um pouco de bolo e meu vizinho também. Entre, Sara, você é sempre bem-vinda. A propósito, esta é a Marta. Vou me mudar para a pensão dela em um futuro próximo", disse Ariana e, em seguida, voltou-se para a líder com palavras. "E esta é a minha vizinha Sara, graças a ela, agora toda a vizinhança me aplaude e fica boquiaberta ao ver como ensinei uma bela lição às crianças. Digo isso sem querer ofender minha vizinha, ela é uma pessoa maravilhosa e muitas vezes me ajudou a sair de problemas. E agora vou dizer uma coisa importante: o que fiz não foi por vingança, mas para fazer meus filhos pensarem se estão fazendo tudo certo nesta vida. Espero que meu filho e minha filha aprendam uma lição com tudo isso. Mas, de qualquer forma, não me arrependo de ter agido assim.
Como dizem, o que não é feito para o melhor, e assim foi no meu caso. Naquele momento, a porta da frente se abriu e Samantha apareceu na entrada com seu neto nos braços. A mulher olhou para todos os presentes e os cumprimentou. Em seguida, disse com uma voz alegre: vim ajudá-los a empacotar sua monarquia, caso contrário, vocês podem esquecer algo valioso e terei de vir vê-los dia sim, dia não. Você, como sempre em seu repertório, não consegue ficar sem uma palavra mordaz, disse Ariana rindo. Bem, vamos continuar com nossos negócios, porque não temos muito tempo antes de você se mudar para sua nova residência, disse ela cordialmente. Marta observou o diálogo entre as duas amigas com um sorriso. A hóspede percebeu que as duas mulheres tinham uma amizade verdadeira que mantiveram ao longo dos anos. Marta alcançou e ofereceu sua ajuda para fazer as malas. Ariana aceitou de bom grado. E então Sara se juntou a elas. Todas as mulheres começaram a fazer as malas coletivamente, sob a orientação de Ariana. Entre uma arrumação e outra, elas conversavam sobre histórias engraçadas de suas vidas. O tempo passou rapidamente, e Marta começou a ir para casa, abraçou Ariana e disse a ela: "E não vou me despedir por muito tempo, nos veremos muito em breve e conversaremos sobre muitas coisas. E quero lhe dizer que você tem uma excelente amiga e uma vizinha maravilhosa. E seus filhos, e ainda são crianças. Desejo a você tudo de bom e nos vemos em breve." Depois de um tempo, Ariana mudou-se para uma pensão. Não demorou muito para que a idosa encontrasse pessoas que pensavam como ela, de quem se tornou amiga. Ariana sempre conversava com Marta Vyacheslawovna sobre a vida, a cultura e a música. A idosa já estava morando na casa de hóspedes há um mês e nunca se arrependeu de sua decisão de se mudar para cá. Tudo era bom para ela, desde a comida até o convívio com as pessoas. Agora Ariana aproveitava cada dia e não pensava em coisas ruins. A senhora idosa recebia a visita ocasional de uma amiga que lhe trazia picles caseiros. Leslie resmungava com a amiga por carregar potes pesados em sua idade. E Samantha, por sua vez, riu da amiga, dizendo: "Você não só se adaptou aqui, como também se tornou corajosa. Olhe, se eu começar a invejá-la, pedirei imediatamente o divórcio ao meu marido e me mudarei para cá com você. Mas não se atreva a fazer isso, e depois quem vai me trazer picles em casa?", riu o interlocutor. Em seguida, Ariana fez uma cara séria e olhou para a amiga com atenção. Samantha imediatamente percebeu a mudança no humor da amiga e disse ansiosa: "O que há de errado com você? Você sabe que, enquanto eu não souber a verdade, não vou deixá-la em paz. Sabe como estão meus filhos? Meu coração dói por eles", disse Leslie com a voz abafada. "Não se preocupe, se fosse ruim, eles teriam aparecido na sua casa ou na minha, especialmente porque Cindy e Austin sabem onde você está", disse ela calmamente. Ariana está morando na pensão há 2 meses. E então ocorre um evento em sua vida que ela não esperava de forma alguma. Uma mulher mais velha conhece um homem de sua idade, Edward, na pensão. No início, eles tinham uma comunicação simples, conversavam sobre diferentes assuntos. Depois de um tempo, Ariana percebe que está apaixonada pelo homem. E logo Edward faz um pedido de casamento a uma mulher. Ariana não conseguia acreditar que, com o passar dos anos, poderia amar novamente com todo o seu coração, e assim o fez. A mulher mais velha diz sim ao seu amante. E o casal solicita o registro civil. Ariana conta para sua amiga ao telefone, que fica espantada com o silêncio da primeira vez, e depois exclama feliz: "E silêncio. Parabéns, mas eu preciso ver o seu escolhido, caso ele não passe no meu exame facial e eu o rejeite." "Você é incorrigível", responde o interlocutor, rindo. "O corcunda vai consertar a tumba, você sabe disso." "E sabe, estou cada vez mais inclinado a viver em sua pensão. Vejo que a vida está indo bem por lá", disse Amanda alegremente. Quando Marta soube do casamento, chamou Ariana em seu escritório para conversar com ela. Ela se virou para a mulher mais velha: "Soube que sua vida está prestes a mudar e tenho o prazer de parabenizá-la. Você parece muito harmoniosa com Edward. E agora quero lhe dizer uma coisa. O fato é que sua casa ainda não foi vendida. Se você quiser, como presente de casamento, a pensão a dará a você. Depende de você. Além disso,
Se você está preocupada que isso seja ilegal, não é. Temos o direito de revogar o testamento e você pode revogá-lo. Posso conversar sobre isso com meu futuro marido? Afinal de contas, ele agora será o chefe da família, disse a senhora com um sorriso. Claro que sim, respondeu Marta. O casamento com seu amado não foi o último evento alegre na vida de Ariana. No dia em que a mulher trocou as alianças de casamento com Edward no cartório, ela viu a filha envergonhada com o neto e o marido, e Austin perto dela. Ariana chorou ao ver as crianças, e a filha correu para a mãe com lágrimas nos olhos e sussurrou de forma um pouco audível: "Perdoe-me, minha querida, se puder. Fiz muitas coisas desagradáveis e me sinto muito culpada na sua frente." Naquele exato momento, o filho se aproximou de Ariana e entregou um buquê de flores à mãe, depois se ajoelhou e pediu perdão. A mulher idosa não podia acreditar que seus dois filhos estavam agora um ao lado do outro pedindo perdão. Ariana olhou por cima da cabeça do filho e viu a expressão de satisfação no rosto do amigo, percebendo que Samantha não havia sido deixada de lado. Em seguida, houve uma comemoração na sala de jantar da pensão. Todos parabenizaram sinceramente o casal de idosos e desejaram que eles vivessem juntos em paz e harmonia. Ariana se sentiu duplamente feliz naquele dia, porque agora tinha um ente querido e seus filhos ao seu lado. Depois da comemoração, Leslie ligou para a amiga e lhe contou em particular: "Sabe, tenho que admitir que você é a melhor amiga de verdade e que, nesta vida, não terei mais uma amiga assim. Sei que meus filhos não apareceram no casamento só porque sim, mas por sua causa. E você me ajudou mais de uma vez. Muito obrigada por tudo, não sei nem como lhe agradecer, de verdade." Depois dessas palavras a mulher chorou. E Samantha disse em resposta: "Mas não vamos ficar melosos. Não se esqueça de que você e eu somos amigos desde o ensino médio e, o mais importante, que confiamos um no outro. E agora vamos falar sobre planos para uma vida feliz, é muito mais interessante."